Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de Física 1. Na nossa última aula nós estudamos uma breve biografia do Isaac Newton, que foi o fundador da dinâmica e basicamente de toda a física moderna. Na aula de hoje nós vamos estudar quantidades conservadas em física. Nós vamos ver uma pequena introdução, tentar entender o que exatamente são essas quantidades conservadas e por que é interessante nós as estudarmos. Então, basicamente, o que é uma quantidade conservada em física? Nós temos diversas grandezas em física, nós já vimos a posição, velocidade, aceleração, força, massa, vimos todas essas quantidades. O que basicamente nós dizemos que é uma quantidade conservada é uma quantidade física que ela não vai se alterar ao longo do movimento de uma partícula. Então, se essa partícula se movimenta de um lugar a outro, então essa quantidade não vai se alterar. Nós podemos dizer assim, por exemplo, que na física clássica a massa é uma quantidade conservada, porque ela não se altera ao longo do movimento da partícula. Então aí nós já temos um exemplo bem simples do que seria uma quantidade conservada. Agora, uma coisa interessante que acontece é que essa quantidade ela pode ser um pouco mais complexa e ela pode trazer algumas informações interessantes com respeito do movimento da partícula. Então aqui mais exemplos a respeito de quantidades conservadas. Por exemplo, se nós considerarmos a posição, se nós considerarmos a velocidade e considerarmos a aceleração, nós sabemos que essas quantidades se alteram ao longo do tempo e, portanto, não são quantidades conservadas. Então, essas quantidades não se conservam ao longo do movimento. Contudo, se nós observarmos um movimento uniformemente variado, que nós estudamos na parte de cinemática, nós nos lembramos da fórmula de Torricelli, em que nós associamos a velocidade com a posição da partícula a partir dessa fórmula. E se nós organizarmos essa fórmula da seguinte maneira, em que colocamos de um lado apenas quantidades de uma posição 1 e no outro lado da posição 0, então nós observamos que essa quantidade é idêntica à do outro lado, ou seja, ela depende apenas das condições iniciais com que o movimento foi feito. E que, portanto, se nós calcularmos a velocidade, calcularmos a posição da partícula, nós sempre vamos calcular sempre a mesma quantidade. Então, por exemplo, se nós estamos aqui no movimento de uma montanha-russa, o movimento da montanha-russa, se nós não consideramos o atrito, no caso, ele vai ser um movimento em que a gente vai ter essa quantidade conservada ao longo desse movimento. Então essas coisas estão bem próximas de nós. Agora, qual é a razão para que existam essas quantidades conservadas? Por que elas aparecem em física? A descoberta da razão disso aconteceu agora no século XIX através do teorema de Noether. Tá? Noether é essa senhora aqui que atuava em física teórica no século XIX, e ela verificou que se os nossos potenciais, que é um termo que nós vamos definir ao longo das nossas próximas aulas, se apresentar uma simetria no potencial, então nós vamos ter uma quantidade conservada associada a ela. Então é basicamente isso que vai acontecer. Nós vamos ver que essas quantidades vão ter uma certa simetria no potencial, esse potencial não vai variar se nós modificarmos alguma quantidade dele, e que, portanto, nós vamos ter uma quantidade conservada. No caso, os exemplos que nós vamos ver nas próximas aulas vai ser da energia mecânica, do momento linear e do momento angular. A energia mecânica vai ter associado a ela uma uniformidade temporal no nosso potencial. Do momento linear vai ter uma homogeneidade espacial E do momento angular a gente vai ter uma isotropia espacial. Todos esses termos vão ficar mais claros futuramente, mas
percebam que essas quantidades elas têm uma razão muito mais profunda por trás delas, que é justamente essas simetrias que a gente vai ter no nosso potencial. Mas, afinal, por que é importante nós estudarmos essas quantidades conservadas em física? A ideia é que se nós conseguirmos identificar de uma maneira rápida quais as quantidades conservadas no nosso problema, nós podemos utilizar ela para facilitar na obtenção de informações do nosso sistema. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que nós tratamos, se nós identificamos que essa quantidade é conservada, se nós identificarmos a posição da partícula, imediatamente nós vamos saber qual é a velocidade dela sem precisar medir essa quantidade. Simplesmente sabendo que essa quantidade é conservada, a gente encontraria a velocidade imediatamente a partir da medição da posição da partícula. Tá? Isso basicamente, em uma linguagem um pouco mais técnica, significaria que nós reduziríamos a integração do nosso problema. Se nós observarmos a segunda lei de Newton, nós temos que nós precisamos resolver uma equação de segundo grau, e que, portanto, precisamos realizar duas integrações. No caso, se você obtém uma quantidade conservada, você reduz uma dessas integrações simplesmente porque você já tem uma informação extra além das condições iniciais, que é justamente essa quantidade conservada. Então, basicamente, estudar quantidades conservadas é interessante porque ela facilita na obtenção de informações. Perfeito. Então, a nossa próxima aula nós vamos começar a estudar a quantidade conservada da energia mecânica, e nós vamos estudar os termos do trabalho e da energia cinética com o teorema trabalho-energia cinética, que é uma das principais características da dinâmica. Então, se você gostou do conteúdo, deem um joinha nesse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.